festa da Páscoa. Né? Quando a gente começou a pensar na peça, eu pensei em um roteiro, na ideia que era a peça, e quando comecei a pensar, mas só que não saía, não vinha, sabe? A história era o quê? A inicial era de um cara que trabalhava no mercado, e ele trabalhando ali, ele iria encontrar um livro, e esse livro ia fazer ele voltar no tempo. A base era essa de voltar no tempo, tal, construir a história. Só que não saía meu esse começo. Não saía nem o começo, saía o meio, saía nada. Era a Bíblia que a gente vai falar. Vamos falar de Cristo, né? O nascimento, até a crucificação. Essa é a Bíblia. Só que não saía. Né? A ideia de como escrever isso, como botar no papel, como conciliar esse negócio do cara voltar no tempo e tal. E aí eu tava num domingo em casa, passei por um processo cirúrgico simples, né? Mas eu tava em casa em repouso, aí a Natália veio pro culto no domingo. E quando eu tava lá em casa, eu levantei, falei, eu pensando, né, Senhor, como que eu posso colocar isso aí, né? Como que eu posso escrever? E Deus foi claro, você vai escrever a sua história, aquilo que você tá passando. Né? E aí veio a história do cara, preocupação com a área financeira, porque após pandemia agora veio essa parada, né? Porque não vinha nada, né? Nada, você não tava nada. tendo aquele processo de inspiração, tava bem... Até o momento que Deus falou assim, é isso que eu quero que você faça, não é isso. Aí, talvez o enredo é esse, mas a história que você vai contar não é de um cara que você vai inventar. Entendi. É uma história que você está vivendo. E aí chegaram testemunhos falando, parece que você escreveu a minha história. Olha que louco, cara. Porque foi uma inspiração do Senhor. Sim. Eu poderia ter tentado insistir naquele primeiro ano. Você tinha uma ideia completamente diferente daquilo, né? O personagem, né? O personagem sim, né? mas o enredo da história era o mesmo. Não, eu digo assim, mas o contexto, né? O personagem. Sim. Tava diferente. Não trazia nada pro dia, inclusive você né? tem uma graça para escrever. Sim. Você tem escrito aí pra galera que acompanha os nossos espetáculos. Pra glória de Deus! Nossas cantatas, enfim. O Carlinhos tem se dedicado muito nesse tempo para escrever esses roteiros, né? Sim. Como é que acontece com você nisso? Igual você deu um exemplo agora. Isso é comum, isso aconteceu ou não? Como que é a parte mais fácil, assim, né? Que acontece com você? Você senta para fazer, é uma coisa que é insight... Porque não, eu não tenho essa facilidade para onde sentar, vou escrever uma peça agora. Aí vou e começo a escrever uma peça. Não, acho que vem a ideia, né? Vem um tema, uma ideia, ou até com base nas devocionais que eu faço no dia a dia. Mas geralmente é alguma coisa ou que eu estou passando, ou que alguém passou. Tem alguma coisa dentro da sua vivência, normalmente Sim. você procura tirar. Sim. Então, você acredita que... Por exemplo, nós fizemos uma peça há muitos anos atrás... eu ia também criar histórias e as pessoas iam viver as histórias que iam ser escritas ali. Mesma coisa, não estava fluindo. E Deus deu a direção assim, vocês vão contar os testemunhos de vocês. Eu lembro desse, foi no Nossa, acamp, esse né? foi um Foi dos no mais, acampamento. assim, impactantes mesmo. Então eu pedi para que todos... Não gostei. Foi tão impactante que eu não gostaria de ver de novo. Ainda bem que nem gravava naquela época. Até esqueci, você me lembrou disso. Então eu falei assim, cada um escreva seu testemunho. Então todo mundo escreveu, trouxe e todo mundo leu. Aí a gente escolheu, acho que 5 testemunhos. Então a pessoa entrava, ela ia começar a contar o meu testemunho como se fosse o dela. Como se fosse um personagem. Sim. E depois que ela determinada parte do testemunho, ela saía e entrava o dono do testemunho. Nossa. E aí contava... A pessoa contava... Muito louco, né? Foi muito bom. Você lembra? Contava Eu lembro. a parte do... Eu chorei, né? uma criança. A parte do velho homem. E aí quando entrava o dono do testemunho, ele contava a partir daquilo que Deus estava fazendo E na ele vida encerrava dele. falando, eu sou universal. Eu sou o Nextel, né? Da Nextel, Também né? dava pra encaixar. O cara também. falando, eu sou a comuna. Mas você, um dos testemunhos, inclusive, era o seu, né, mano? Também. Meu Aquilo lá testemunho. onde o Senhor também resgatou você. Só, soubesse, né? Não tava nem lá. Não tinha nem subido. Mas glória a Deus, mano. Assim, foi muito forte mesmo aquele. Então, normalmente você...